Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Aleluia. Estamos indo para a glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E sempre é um motivo de muita alegria estarmos na presença do Senhor. Estava ali orando com o Gui. E estava agradecendo a Deus porque não é por merecimento, mas é pela sua misericórdia e graça que Ele tem nos permitido viver. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Como nós estamos com o seguinte tema desses 2 meses, que é falando sobre santificação. O pastor Paulo pregou a minha mensagem no domingo passado, né? E aí eu continuei nos pés do Senhor, porque o Senhor, Ele sempre tem algo para falar conosco quando nós nos colocamos. Eu estava ali com a pastora Paula comentando que ele estava pregando justamente o que eu estava já proposto no coração, com quase toda a mensagem pronta. Mas eu acho perfeito, porque o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas de diversas formas, e quando nós estamos com o coração disponível para ouvi-lo, Ele se derrama e Ele faz. E enquanto o Paulinho estava ali ministrando, eu estava, e agora, Jesus, me ajuda, né? E esse texto, ele saltou dentro do meu coração com uma força muito grande. Diz assim a palavra do Senhor: e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pai, nós te louvamos mais uma vez, rendemos graças a Ti por Sua bondade, por Sua fidelidade, pelas Suas misericórdias. Rendemos graças a Ti, Senhor amado, em nome de Jesus, porque se o culto terminasse aqui, nós já sairíamos daqui com a nossa porção, porque o Senhor já tem falado conosco. Mas como o Senhor nos oportuna com esse momento da Tua Palavra, nós sabemos que todas as vezes que a Tua Palavra é lida e explanada, algo, Senhor, é mudado dentro das nossas vidas. E nessa noite nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Como o Guilherme orou, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu falava, essa palavra, ela saltou dentro do meu coração, sentado ali exatamente no lado da pastora Paola. E eu abri esse texto e comecei a meditar no decorrer dessa semana, e como o Senhor é misericordioso, como Ele é bondoso, como Ele fala aos nossos corações. E foi muito forte quando esse texto saltou dentro do meu coração, porque apesar de não saber onde estava, mas todas as vezes, e é isso que eu sempre falo para os jovens, todas as vezes que o Espírito Santo quer usar as nossas vidas, Ele usa aquilo que nós já temos. Então, o Espírito Santo, Ele não vai revelar um novo texto ao seu coração. É necessário que você vá às Sagradas Escrituras e coloque esta mensagem para dentro de você, e assim Ele traz à memória os textos a qual Ele quer usar as nossas vidas em cada momento. Então, esta é igual o meu amigo Cauê, uma sublinhada, onde a gente faz para que você, amado irmão, querido visitante, leia a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que muda, que molda, que nos desfaz, que nos refaz, e todos aqueles que estão com o coração aberto vão ouvir e ser direcionados por Ele. Amém? Para aqueles que gostam de anotar, o tema dessa mensagem dessa noite é o seguinte: a santificação é uma convocação para viver maravilhas na presença de Deus. Vou falar mais uma vez: a santificação é uma convocação para vivermos maravilhas diante da presença de Deus. Isso é tão verdade que Deus usou a vida desse homem chamado Josué com a seguinte afirmação. Ele olha para o seu povo e diz ao povo: santificai-vos. E ele continua dizendo: porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu acho fantástico porque Josué, ele é o discípulo direto de Moisés. Então, Josué, ele foi instruído aos pés de Moisés e tudo aquilo que Moisés viveu, Josué estava colhendo ali aquilo que ele estava desejando arrancar, receber do seu amado mestre, do seu líder. E quando eu lembrei desse texto, sentado ali, eu lembro que a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela não muda. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E o sábio Salomão, ele disse que não há nada novo debaixo dos céus. E como não há nada novo debaixo dos céus, então o que nós precisamos entender é a real necessidade de nós irmos à palavra do Senhor como ela é. Como a palavra de Deus que foi, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, mas ela é real e viva, e ela se renova em cada amanhecer, e ela serve justamente para moldar aquilo que nós somos. E é somente pela palavra de Deus que nós conseguimos permitir que o nosso caráter, que a nossa vida ela seja moldada. Nós não acreditamos que exista uma outra fonte de inspiração com pé de igualdade com a palavra de Deus. Aquele que crê no Senhor, aquele que é discípulo de Jesus, acredita, vive e defende que aqui não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e há muitos textos que nos fazem defender isso como verdade. E apesar de que ela não precisa de ser defendida, mas ela é, porque ela é a palavra do próprio Deus. Mas no que tange a santificação, é bem comum, e nós vamos ver nos relatos bíblicos passados, quando Jesus ele veio aqui na terra, quando ele se fez homem aqui na terra, ele foi um dos que mais bateu de frente com o significado pejorativo dessa palavra, santificação. Por quê? Porque os fariseus, os doutores da lei, pegavam, se apropriavam desse título, santificação, desse patamar de santidade para se sobressair em cima dos outros. E por quantas vezes o próprio Jesus olhou para aqueles homens e disse: hipócritas, vocês se apropriam de um tema, se apropriam de um assunto, se apropriam de algo que realmente deve ser vivido, mas vocês se apropriam com isso para se colocar em um patamar superior aos outros. E vocês fazem até mesmo colocar fardo sobre a vida das pessoas que nem vocês são capazes de suportar. Então Jesus ele bateu muito no seguinte termo que fala sobre a religiosidade, o querer ser santo para se sobressair sobre os outros. Mas a palavra do Senhor, ela é muito perfeita. Porque apesar de que os homens usam essa palavra para deturpá-la e vivê-la ao seu bel prazer, ainda existem homens e mulheres que estão vivendo segundo aquilo que ela é. Na fonte, na fortaleza, na verdade que ela é. E eu acho fantástico porque Josué era um desses tais, que aprendeu com a pessoa certa e ele viveu a sua vida desejando seguir os passos do seu mestre. Aprendeu com Moisés e decidiu colocar em prática aquilo que tinha aprendido com o seu amado mestre Moisés. Mas uma pergunta surge com esse tema que talvez nem todos saibam o que significa. E quantas vezes já escutei isso? Mas o que é santificação? E em resumo, a santificação ela é um ato de Deus quando separa o homem para si, mas ela também é um processo de vida em que o homem, com a ajuda do Espírito Santo, se permite ser moldado à imagem de Jesus, crescendo em pureza e obediência aos ensinamentos de Deus. Então ela é um ato de Deus, Deus separa um povo para si, e ele ordena os seus líderes para colocar aquele povo para se santificar, mas ela também é um processo pessoal, que ela inicia quando você confessa a Jesus, mas ela só vai ser concretizada quando Jesus vier buscar a sua igreja ou a gente partir para a glória.
Diante disso, nós entendemos que a santificação ela é um processo que ela tem que ser vivido diariamente. É todos os dias nós precisamos nos colocar diante da presença do Senhor, desejando ser moldados pelo Espírito Santo até que a gente chegue à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Existe um padrão da parte de Deus onde Ele apresenta para os seus servos para que os seus servos vivam. E eu acho fantástico porque homens comuns, homens naturais, homens que, como a Ana, a mãe de Samuel, fala na sua oração, uma das orações mais belas que eu acho na palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo número 2, Deus ele pega o homem do meio do monturo e faz com que o homem se assente no meio de príncipes e princesas. Deus tem o poder de tirar a vida, mas também tem o poder de dar. Deus tem o poder de mudar os corações. Era justamente aquilo que eu orava ali com o Guilherme, que não é por merecimento, é por graça. E pela graça do Senhor, Ele tem o poder de pegar ninguém na face da terra como nós e transformar em homens e mulheres cheios do poder de Deus. Por isso que eu sempre olho e sempre me deparo com a situação de que ainda há esperança para a nossa geração. Ainda há, guarde isso no seu coração, ainda há esperança para a nossa geração. Por mais que nós estejamos vivendo dias que estão fadados ao fracasso, por mais que se levantem homens e mulheres usados por Satanás para deturpar a verdade, ainda há esperança para a nossa geração, porque a nossa esperança ela tem um nome e ela tem uma morada, ela se chama Jesus Cristo e a nossa esperança é a morada dos céus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas como leitores da palavra de Deus, a gente entende que apesar de santificação ser um direcionamento dado por Deus, ser inclusive uma ordenança deixada pelo Senhor, ela é um processo que não é obrigatório. Parece até uma contradição. Deus ordena, mas não te obriga. Deus direciona, mas Ele não te obriga. O contrário de Satanás. Ele vem, ele arromba e faz o que ele quer, e por isso que a vida de muitos estão sendo desgraçadas, estão continuando sendo desgraçadas. Porque, ao contrário de Satanás, Jesus ele diz lá em Apocalipse que ele está à porta e bate. Se você ouvir a voz e abrir a sua porta, ele entrará com você, ceará com você e você ceará com ele. E apesar de ser uma obrigação, ou de ser uma ordenança, não é obrigado, é opcional. Eu acho fantástico isso, como isso é uma verdade, que em Êxodo capítulo se eu não estou enganado, 18 ou 19, quando Deus manda Moisés santificar o povo, é muito tremendo a direção de Deus para Moisés. Ele disse assim, santifica o povo, porque dentro de 3 dias eu vou me apresentar a ele. Mas quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, a gente entende que, apesar da ordenança de Deus em santificar o povo, Deus desce naquele lugar, com o povo santo ou não santo, porque a vontade de Deus ela não se limita às nossas posições. Sendo santo ou não santo, Deus desce naquele lugar. Mas uma coisa eu digo para você com muita propriedade, aquele que está se santificando, ele está indo, assim como Moisés, à presença de Deus, sem medo de ser fulminado, porque apesar da sua natureza pecaminosa, todas as vezes que se curva diante da presença do Senhor, o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado e nós passamos a estar rápidos de estar diante da presença do Senhor. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Então, santificado ou não, Deus ele faz. Mas aqueles que estão se santificando, aqueles que estão escolhendo ter as suas vidas moldadas no caminho da estatura do varão perfeito, esses estão vivendo o tema qual eu propus no Espírito e compartilhar esta noite. A santificação é uma convocação para viver maravilhas diante da presença de Deus. Santificado ou não, se você está num contexto onde alguém está se santificando, mesmo que não seja participando de uma forma direta, você vai ser testemunha das grandezas de Deus através daquilo que Ele está fazendo na vida do outro. Só que como nós temos aprendido, inclusive você que não vem para a escola bíblica, você está perdendo. Estamos sendo ministrados por lições maravilhosas. E semana passada, agora, na quarta-feira, nós aprendemos, na verdade, nós relembramos que o Senhor não faz acepção de pessoas. E porque não faz acepção de pessoas,
Ele direciona, Guilherme. Ele diz assim, ó, santificai-vos. Se tu vai fazer ou não, aí é um problema teu. Mas se tu está fazendo, se você está escolhendo viver debaixo dessa direção, então te prepara. Te prepara porque dentro de poucos dias a glória do Senhor ela vai pairar sobre a sua vida e você vai fazer parte de algo grandioso. Porque como o tema dessa mensagem fala, a santificação é uma convocação para viver maravilhas diante da presença de Deus. E como eu tenho falado, a palavra de Deus, ela não muda. E se ela não muda, ela me dá propriedade para acreditar que isto daqui, aquilo que está escrito aqui, é para os dias de hoje. Tudo que aconteceu, é claro que tem momentos específicos, tem milagres específicos, não tem por que Deus abrir o mar vermelho, mais uma vez. Não tem por que mais ele fazer descer maná do céu. Mas todas as outras coisas que são comuns ao convívio das outras pessoas, ele permanece tendo o poder de fazer. Inclusive, ele pode fazer hoje. Se ele encontrar um coração, só um coração. Como fala Ezequiel 22:30, e eu tenho sido moído por esse texto. Onde a palavra do Senhor fala que Deus ele procura um que esteja na posição. Se Deus encontrar um que esteja na posição, desejando tocar os céus com uma vida reta, uma vida íntegra diante da sua presença, ele vai derramar sobre todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque apesar de ele não liberar grandes coisas para corações que não estão disponíveis para viver, mas que se está perto de alguém que está vivendo no centro da vontade de Deus, você vai ser afetado de alguma forma. Então, se você está perto, ou se você está sendo alguém que está no centro da vontade de Deus, você vai ser afetado pela graça do Senhor e a sua comunidade ela vai experimentar daquilo que Deus está derramando na sua vida. Note a importância que eu e você temos de estar com a vida reta diante da presença do Senhor. É aquele velho ditado: se você não quer, quem quer está vivendo. Mas depois, eu e você não podemos dizer assim, Deus, o Senhor fez na vida do Guilherme e não fez na minha. Por quê? Depois a gente não pode estar querendo questionar aquilo que Deus está derramando na vida de um, mas não está derramando na vida do outro. A ponto até de dizer, mas tu não faz acepção de pessoas. Mas a verdade é que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas para derramar a sua glória, Ele procura corações que estão disponíveis de viver. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que aqui dentro desta casa Deus vai encontrar corações que estão disponíveis a viver no centro da vontade do Senhor. E por causa disso vão experimentar as maravilhas que o céu tem a liberar sobre o seu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente. A santificação é um processo que nos torna aptos para desfrutar das maravilhas de Deus, que Deus tem reservado para cada um de nós. Isso é um fato. Mas a pergunta que talvez possa surgir é, mas como viver esse caminho de santificação? Apesar daqueles exemplos que o pastor Paulinho pregou no domingo passado, mas como eu falei, Deus usa a vida de cada um de uma forma diferente, então deu para ele alguns exemplos e deu para mim outros exemplos, mas os exemplos que deu para mim não desabonam os exemplos que deu para ele, nem os que deu para ele desabonam aqueles que tem dado para mim. E aqui, mais um mês, você vai ouvir, agora vai ser mulheres de Deus, cheias do poder de Deus, que passarão por este púlpito com o mesmo tema e com o coração incendiado para viver essa verdade que os céus têm liberado. Primeiro, como viver o caminho de santificação? Se prepare, em nome de Jesus, vai ser bênção. Primeiro ponto. O caminho de santificação, de início, na vida de Josué, ele passou através de uma palavra chamada confiança, ou de uma frase chamada confiança na palavra de Deus. Porque há uma grande diferença entre você andar confiante e andar confiante diante da presença ou da palavra de Deus. Há uma grande diferença nisso. Você pode ser uma pessoa muito segura,
Pode ser uma pessoa muito cheia de qualidades, mas você, apesar de ser uma pessoa muito segura, muito cheia de qualidades, você pode ser uma pessoa muito segura e cheia de qualidades, mas tendo o principal dentro do seu coração, confiando na promessa, nas palavras de Deus. E lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 6, narra justamente isso que eu estou falando para você. Que Josué, para chegar nesse entendimento do que era a santificação, ou do que é essa expressão, a ponto de ele chegar para o seu povo e dizer santificai-vos, ele precisou entender o que era, ou como chegar nesse caminho de santificação. E o primeiro passo é confiando na palavra de Deus. Quer se santificar? Confie na palavra do Senhor. Acho fantástico isso, porque Josué, capítulo de número 1, fala que Deus ele se apresenta para Josué no pior momento da vida de Josué. Por quê? Porque Josué estava de luto. Josué estava chorando a morte de uma pessoa que provavelmente foi muito mais importante, até mesmo do que o seu pai. A Bíblia não narra se ele tem pai, mas acredito que a proximidade dele era tão grande que a intimidade que ele tinha com Deus, com Moisés, era tão poderosa que talvez Moisés, pelo menos espiritualmente, Moisés era o maior padrão de um homem que tinha a vida diante da presença de Deus. E Josué, não é besta, estava lá colhendo de tudo isso. E Deus se apresenta no pior momento, filho, de Josué. Um momento de luto, um momento de dor. Acho fantástico quando Jesus ele move as nossas vidas, e isso ele não falou comigo lá em casa, não. Mas o pior momento das nossas vidas é o momento mais propício que a gente tem para desfrutar do que é a presença de Deus. Glória a Deus. O pior momento das nossas vidas é o momento onde Deus ele projeta o maior encontro que nós precisamos para poder resistir. Existiam muitas pessoas que eram muito mais qualificadas do que Josué, eu acredito nisso, para ser o líder daquela multidão de pessoas. Mas Deus não está nem preocupado com aquilo que a gente é qualificado. Ele está preocupado com aquilo que a gente está disponível a dar para Ele como verdade. E no momento mais terrível da vida de Josué, apresenta-se Deus. Eu acho fantástico, sabe por quê? Porque Deus ele se apresenta logo dando uma palavra que vai justamente como um divisor de águas da vida daquele homem. Onde Deus olha para ele e diz assim, ó: Moisés, meu servo, está morto. Versículo de número 2, capítulo de número 1. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá, olha a palavra que Deus dá para ele no pior momento da vida dele. Versículo de número 5. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como esteve Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Seja forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. No momento mais crucial da vida daquele homem, onde ele estava chorando as suas dores de luto e dores muito necessárias de serem chorados, Deus chega para ele e diz: homem, levanta-te. Levanta-te, porque eu tenho algo novo para fazer através da tua vida. Então, logo eu entendo que, apesar de nós passarmos por circunstâncias que são adversas àquilo que a gente deseja, sempre haverá uma palavra liberada dos céus para poder nos colocar no momento certo, no caminho certo, na situação certa, para que a gente possa continuar avançando, porque a palavra do Senhor
para a gente não é que a gente pare, mas é que apesar desse momento, nós creiamos nele, na sua palavra e avancemos. Aquilo que a gente tem vivido como derrota, como frustração, como perda, como angústia, como dores, não é para a nossa morte. É tão somente para ser gerada uma oportunidade de Deus ele liberar algo grandioso. Acho fantástico quando eu lembro sobre isso, porque eu lembro de Jó. E Jó chega a dizer assim, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois de todas as tribulações que Jó passou, depois daquele encontro que ele teve com o Senhor, ele diz assim, mas agora eu conheço-te pessoalmente. Chegou um momento na vida de Josué, onde Deus disse para ele, parou, agora não é mais momento de só recolher, é momento de viver. Não é mais momento de estar à sombra de ninguém, é momento de você avançar a sua própria história. E assim Deus está falando conosco, é um momento onde Deus está chamando as nossas vidas para uma realidade que Ele não nos fez para ser sombra de ninguém, mas Ele nos fez para trilhar uma história onde Ele tem reservado. E o mais fantástico de tudo isso é que essa história, Ele não trilhou e liberou a você e disse, vai e faz como tu quer, pelo contrário. Ele trilhou essa história e disse para mim e para você, vai porque eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, Josué, a exemplo de Josué, esteja passando por algum momento como esse. E esta palavra, ela é sim para você. Não é presunção minha de falar isso, mas é direcionado pelo Espírito. É momento de você viver a história que Deus ele tem trilhado para você. Saia das sombras. Chorar é necessário. Estar em luto é necessário, sim. Estar calculando as perdas, até um momento isso é necessário. Mas quando isso está te afastando da presença do Senhor, é momento onde você deve abandonar tudo isso e apresentar teu coração diante do Senhor, porque a palavra de Deus ela não erra. Aleluia. Primeira instrução sobre o que é santificação. Qual o caminho da santificação? É confiar na palavra que Deus já liberou para a sua vida. E eu sei que Deus já liberou uma palavra para a sua vida, então confie. Creia que o Senhor é fiel para fazer com que você ande sobre esta verdade. Segundo ensinamento sobre o caminho da santificação. Confiar na palavra de Deus. E também aqui no livro de Josué, capítulo número 1, está o segundo exemplo extraído dessa palavra, tão pequena, mas de um peso tão grandioso. Segundo caminho, segunda opção, é que além de confiar na palavra do Senhor, nós precisamos guardar essa palavra dentro do nosso coração como uma verdade imutável. Porque eu já ouvi de muitas pessoas, pastor Joel, dizendo que eu até confio na palavra de Deus, mas ela não é para mim. E aí fica aquela lacuna, mas como isso? Você confia, mas não é para você. E Josué aprendeu o caminho da melhor forma possível. Eu não só confio na palavra do Senhor, mas eu guardo esta palavra para dentro de mim, porque no momento certo ela vai ser usada. E assim falou o Senhor naquele encontro que teve com Josué. Josué, capítulo número 1, versículo de número 8. Ele diz assim para Josué: este livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Acho fantástico isso. Como Deus ele é tremendo. Como Deus ele é poderoso e Ele sabe como movimentar as nossas vidas. Deus chega para Josué e diz assim: ei, filho, não basta só confiar, você precisa guardar esta palavra. E não só guardá-la, meditar nela. Inclusive o Paulo trouxe um texto de Tiago, domingo passado, onde ele falou que a palavra de Deus ela não é
para ser simplesmente lida. Ela tem que ser lida e ela tem que ser vivida. Então é justamente isso que nós precisamos entender. Que a palavra de Deus, ela precisa ser guardada dentro do nosso coração. E eu fui cair na besteira de ler o Salmo 119. Não vou ler todo porque são 176 versículos. Mas no Salmo 119, a narrativa diz que Deus, ele é tão perfeito e é tão verdade essa necessidade de guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Eu vou pedir para a Glenda botar só um texto, Salmo 119, versículo 10. Por favor, Glenda. Porque aqui tá meio complicado de ler essas letras bem pequenininhas. Salmo 119, 10. Olha o que o salmista fala nesse trecho da Sagrada Escritura. Com todo o meu coração te busquei, e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Por favor, passe. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos, por favor. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Vai lá. Até o 16. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. No Salmo 119, versículo 105, por favor. Isso aqui o pastor Bosco gosta muito desse texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tanto Josué como o salmista entendeu que não era para simplesmente confiar na palavra do Senhor e deixar para lá. Era necessário pegar essa palavra e guardá-la no seu coração e praticá-la a ponto de que ela faça sentido para você, para eles e faça também para você. É uma coisa que eu tenho falado direto, todos os dias que eu tenho oportunidade. A palavra de Deus, ela precisa fazer sentido para a gente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, por favor. Primeiro Timóteo 4, 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não é algo que foi escrito e lançado ao vento, não. Ela precisa fazer sentido para as nossas vidas e inclusive fazer sentido hoje. Porque talvez você esteja até passando por algum engano de Satanás, porque Satanás, ele é mestre do engano. E quantas vezes ele tem levantado os seus servos endemoniados para querer revogar e questionar a palavra de Deus. E como nós temos aprendido, a heresia, ela é sutil. Ela entra como algo que é até bonito, mas quando você não se percebe, você está engodado até as vestes. Dentre uma das que estão mais famosas, é uma seita que tem como defesa da sua fé que Jesus e Satanás eram irmãos. Então, como você vai conseguir entender que isso é mentira se você não conhecer a palavra de Deus? Se a palavra de Deus não fizer sentido para você? Opa. Misericórdia. Erros de gravação, viu, gente? Deu certo. Aleluia. Como você vai entender que a palavra de Deus é verdade se você não se aplicar nela? Então, o processo de santificação requer que eu e você viemos colocar o nosso coração à disposição dessa palavra para que ela nos molde, para que ela transforme as nossas vidas e ela nos torne aptos a desfrutar da grandeza do Senhor. Aleluia. Terceiro, primeiro, confiando em sua palavra. Segundo, guardando a sua palavra como verdade imutável. E terceiro, obedecendo aos direcionamentos dados pelo Senhor. Igreja do Evangelho Pleno, amado visitante, aquilo que Deus diz para você não é só para massagear o teu ego. Aquilo que Deus libera sobre a sua vida, sobre a minha vida, são sentenças de que se eu e você alinharmos o nosso coração, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que os céus têm liberado para mim e para você.
Quando Deus resolve liberar uma palavra sobre a sua vida, Ele não está querendo liberar essa palavra só para poder tratar um momento na sua vida, não. Ele está querendo liberar. Obrigado. Está querendo liberar essa palavra para tratar a tua eternidade, para tratar os teus dias, tanto quando você tem o primeiro contato, como até você ser moldado à estatura do varão perfeito. É por isso que nós precisamos obedecer ao direcionamento dado pelo Senhor. Josué capítulo 1, versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Josué 1,7 diz assim: somente se tu forte e muito corajoso, para que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Versículo de número 9. Não tenho eu te ordenado? Seja forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você fores. Se você encaixar o seu coração nesta verdade, se prepare, porque você estará apto a desfrutar daquilo que o céu está querendo revelar ao seu coração. Aleluia. Só que obedecer talvez seja um dos mandamentos mais difíceis de Deus. Porque por causa do pecado, o homem perdeu essa noção de que quando nós somos confrontados, é para nós sermos envergonhados. Mas todas as vezes que Deus nos confronta, Ele nos confronta para nos sarar. E a obediência, como ela sendo algo mais difícil de ser vivido no que tange o Evangelho, no que diz respeito ao Evangelho, por causa do pecado, o homem passou até o coração lutando contra isso. Deus dá uma ordem e o homem decide viver outra coisa. Deus dá um direcionamento e o homem decide viver outro. Mas o que eu acho fantástico da palavra do Senhor é que Ele não omite esses maus exemplos, os erros dos seus servos. E se obedecer fosse fácil, Sansão ele não teria ficado cego. Lembra da história de Sansão? Deus deu um direcionamento para que ele não se envolvesse com o povo filisteu. E aí ele, além de se envolver, ainda se prostituiu e ainda entregou a aliança que ele tinha com Deus. Eita, vai doer, mas vai sarar, né? Quantas vezes Deus está dizendo para você ter cuidado com os relacionamentos que você está tendo? E você está fazendo igual a história do bom samaritano, passando de largo. Se obedecer fosse fácil, Jonas não teria passado 3 dias dentro do peixe, né? Se obedecer fosse fácil, a mulher de Ló não teria virado estátua de sal. Mas se obedecer fosse impossível de ser vivido, nós não estaríamos narrando a história de grandes homens naturais, assim como eu e você, mas que tiveram êxito na chamada que Deus teve para as suas vidas. Às vezes Deus está pedindo para você entregar alguma coisa e você, em vez de entregar, você retém. Deus está mandando você ir, em vez de você ir, você fica. Deus está dizendo, libera perdão, e em vez de você liberar perdão, você está retendo o perdão. Deus está dizendo, permanece, e você está inquieto, querendo fazer aquilo que Deus não está falando. Deus está querendo te chamar para perto, dizendo para ti, não temas, assim como disse para Josué, e você está deixando Satanás permear o seu coração com muitas dúvidas e muitas indagações. Mas como a palavra do Senhor fala, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Então, o que eu e você precisamos fazer para sair da situação onde nós estamos hoje é se sujeitar a Deus com convicção no coração de que
Obedecer o seu direcionamento faz parte do processo de santificação. E eu vou finalizar com o texto que nós lemos de início, Josué, capítulo número 3, versículo de número 5, onde Josué olha para aqueles homens e diz assim: santificai-vos. Eu vou tentar traduzir para você o que era que Josué estava dizendo para aqueles homens, para os seus soldados, para aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Josué estava olhando para eles e dizendo assim, ó, santificai-vos. Ele estava dizendo assim, ó, confiem na palavra do Senhor, confiem que o Senhor, Ele é fiel, e que se Ele disse que estaria convosco, Ele estará convosco, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como diz a palavra do Senhor. Quando Josué diz para aqueles homens, santificai-vos, ele está dizendo assim, ó, confiem, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso meio, ou no meio de vós. Igreja do Evangelho Pleno, confie na palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida, que tem liberado sobre a sua vida, porque o Senhor, Ele é fiel, não só para liberar, mas para fazer com que você viva no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo, quando Josué chega para aquele povo e diz assim, santificai-vos, ele está dizendo assim, ó, guardem essa palavra em vossos corações, porque o Senhor é fiel e no momento certo Ele fará coisas grandiosas. Quando Josué olha para aquele povo e diz, santificai-vos, ele tem outras palavras, ele está dizendo assim, é o momento de obedecer o direcionamento do Senhor, porque amanhã o Senhor fará coisas grandiosas, ou como a minha tradução fala, amanhã o Senhor fará maravilhas. Note que todas essas palavras que eu mudei, elas não alteram o sentido do texto, mas elas trazem uma clareza sobre a vontade do Senhor, do que o servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, estava direcionando aquele povo. Então, amados, queridos amigos e amados irmãos visitantes, santificai-vos, porque o Senhor, Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Em outras palavras, confiem no Senhor, guardem a sua palavra como uma verdade imutável, obedeçam ao direcionamento do Senhor, porque o Senhor fará coisas grandiosas em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Três pilares foram anunciados nessa noite no que tange a santificação. O primeiro deles é a confiança, o segundo é guardar a palavra como uma verdade que ela ainda tem poder para mudar as nossas vidas hoje, e o terceiro é a obediência. Como vai o seu coração? Como vai o seu coração? Aleluia. Mas à frente, Josué, ele vive tudo aquilo que eu falei, que ele se encontrou com o Senhor no capítulo número 1, onde ele projeta aquele povo santificar, confie, mas a primeira pessoa que estava na linha de frente confiando era ele. Porque não há como direcionar um povo e não está disponível a andar segundo o seu direcionamento dado pelo Senhor, senão você se encaixa no termo pejorativo da palavra santificação, que é querer ser melhor que os outros. E fazer como os fariseus faziam, colocar fardos tão pesados na vida dos outros que nem eles eram capazes de viver. Mas Josué estava dizendo para aquele povo, confiem no Senhor. E de antemão ele era o primeiro que estava na linha de frente confiando. Porque ele sabia que abaixo da confiança do Senhor, ele estaria sendo apto para desfrutar de tudo aquilo que o céu estava liberado sobre as suas vidas. Ele olha para aquele povo, e isso está descrito em Josué, capítulo 3, versículo 7. Ele olha para aquele povo e diz, guardem a palavra do Senhor como a verdade que ela é. E ele não só estava direcionando aquele povo para que eles fizessem algo impossível, mas ele estava direcionando e vivendo, porque antes da palavra de Deus servir para quem está ouvindo, ela tem que servir para quem está ministrando.
E Josué estava dizendo, guardem essa palavra como verdade. Em casa, se você quiser anotar, você lê. Josué capítulo 3, versículo 10 ao 13, ele fala sobre o guardar, a consequência de guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração. E Josué olha para aquele povo e diz assim, obedeçam ao direcionamento do Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E como eu falei, ele não estava simplesmente como o porta-voz de uma mensagem, ele estava disponível a se encaixar nela, a se enquadrar nela, a ser, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, a ser exemplo, a se apresentar diante de Deus como alguém que não tem do que se envergonhar, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Existe um caminho onde as coisas fazem sentido. E eu creio que há uma promessa da parte de Deus para ser liberada nos nossos dias. Na verdade, a promessa ela já foi dita. Há uma necessidade de que eu e você venhamos alinhar o nosso coração para que a gente saia do âmbito da promessa para viver o âmbito da execução da promessa. Porque Deus não olhou para Josué e disse só assim, santificai-vos que eu vou fazer coisas grandiosas. Não. O texto fala no versículo de número 14 ao 17 de Josué, capítulo número 3, que Deus fez algo grandioso no meio daquele povo. A palavra do Senhor fala que os sacerdotes, eles chegam ao Rio Jordão, e é perfeito, pastora Paola, que a palavra de Deus fala assim, ó, e quando a arca do Senhor tocou no Rio Jordão, a Bíblia fala que as águas se reteram em cima e elas não inundaram onde aquele povo estava. Isso era o grandioso, era a maravilha que Deus estava fazendo, liberando naquele momento. Porque como eu falei, Deus não libera uma palavra por liberar, Ele libera uma palavra já tendo a resposta para que essa palavra se concretize. Aleluia! Deus não estava preocupado simplesmente de eles seguirem direções alheias. Ele estava lá na frente já. Vigia não. Ele estava lá na frente já. Esperando o momento oportuno, Sidney, para que ele falasse assim, águas, paralisem-se, porque eu estou aqui. Porque a obediência, a santificação deste povo o permitiu desfrutar das grandezas a qual eu prometi lá atrás. Logo eu entendo que aquilo que Deus falou para mim e para você, Ele não está lá no céu coçando a cabeça esperando como é que eu vou conseguir cumprir isso, não. Ele já está esperando no momento certo, só o momento onde você vai chegar e viver o centro da sua vontade. Aleluia! Eu fico imaginando, Drielis, o Senhor esperando só o momento certo. Obedeceu, ouviu a palavra, obedeceu, guardou a palavra dentro do coração. E o Senhor só esperando o momento certo. De dizer assim, ó. Ei rio, ei águas, ei tormenta, ei dor, ei perseguição, ei angústia, ei vício, ei traição. Ei, qualquer outra coisa que você esteja passando. Eu, o Senhor, estou só esperando o momento do meu servo, da minha serva chegar. Porque assim direi eu, o Senhor. É hoje que eu libero maravilhas sobre as suas vidas. E baseado na palavra do Senhor, eu profetizo que o trono de Satanás vai cair dentro da sua casa. Eu profetizo que as enfermidades, elas te soltem. Em nome de Jesus, eu profetizo que a amargura te deixe. Eu profetizo que haja paz dentro da sua casa. E eu profetizo que a igreja do Evangelho Pleno avance, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Aleluia. Santificai-vos. Avalie teu coração nessa noite. Será que não é tempo de alinhar a tua vida com o centro da vontade de Deus? Eu acho fantástico ouvir pregadores pregando. Testemunhos sendo testemunhados. Mas Deus, Ele não nos chamou para ser assistente de milagre da vida de ninguém. Ele nos chamou para trilhar uma história.
Enquanto o Ministério de Louvor louvou esse louvor, avalie teu coração. Será que não é um tempo de corrigir a rota? Será que não é um tempo de abrir mão daquilo que tem amargurado teu coração, daquilo que tem pesado na tua vida? Eu digo com muita propriedade, aquele que se santificar vai experimentar o que é andar sobre as maravilhas que os céus têm para liberar sobre as nossas vidas, porque essa não é minha palavra, porque se fosse minha palavra, estávamos fracassados eu e você, mas esta é a palavra do Senhor, e se Ele encontrar um coração disponível para ser mudado, para ser moldado, a graça dele será liberada e você vai entender que nele, no Senhor, as coisas fazem sentido.